Então, vocês que já estão aqui me acompanhando, então eu sou Márcia Kleman, eu sou educadora, terapeuta financeira, sou contadora também, e eu estou aqui realizando essa semana, então, 3 lives. Ah, Sandra é de Campo Bom é mais quentinho, né, Sandra? Então, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Então, eu estou realizando essa semana lives aqui direcionados para a pessoa física. Então, inclusive, hoje uma pessoa me perguntou, Márcia, você não vai abordar a pessoa jurídica essa semana? Então, essa semana eu estou focando, então eu fiz uma live ontem, vou fazer essa de hoje, mais uma amanhã, e estou preparando, então, sim, para a semana que vem, para falar um pouquinho da pessoa jurídica para empreendedores, ok? Então, como eu falava, contadora, educadora e terapeuta financeira, e eu realmente trabalho com isso vai fazer 2 anos, né, um pouquinho mais de 2 anos, e eu realmente trabalho com isso porque eu me identifiquei muito, né, com a educação financeira nesses moldes que a gente vem trabalhando aqui. Então, olá, boa noite, Laurindo. Mondaí, é Santa Catarina. Eu fui procurar, Laurindo, porque ontem ele participou também e eu não sabia de qual cidade, qual estado era, mas eu fui procurar, então sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar aqui, né, sobre esse momento presente, como tá a sua vida financeira no hoje. Você tem dívidas? Quais são essas dívidas? Eu sei quais são as dívidas, porque às vezes a gente não sabe quais são. Eu preciso também entender e saber quais são os meus objetivos de vida, quais são os meus sonhos de vida. Olá, Liane, seja bem-vinda! Nossa, hoje estamos em várias cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Muito bem, olha só, né? Então, realmente, a gente está cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo a gente está, né, conectados e está juntos. A tecnologia faz isso com a gente. Que bom que a gente pode trabalhar nesse formato, né? Então, boa noite, Marciane. Então, eu vou falar sobre isso, né? Sobre o nosso momento presente, sobre as dívidas e sobre nossas metas, objetivos e sonhos, ok? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem mandar aqui pelo Insta, podem mandar pelo Face. Eu tô com o meu assistente aqui, né? Então a gente vai estar respondendo essas questões e realmente para a gente bater um papo aqui, tá? A minha proposta é falar em torno de meia hora, então, para também não tornar cansativo, mas essa é a minha proposta, ok? Muito bem, hoje até a mamãe tá aí, seja bem-vinda, mãe. Então, e Voti também. Então, realmente, né, vamos aproveitar esse tempo que a gente vai estar aqui conversando. Como eu falei no início, eu estou aqui no Facebook, eu estou aqui no Instagram, então por isso que às vezes eu olho para as 2 câmeras, ok? Então, para me ajudar a espalhar um pouquinho mais essa live, quem tá no Insta tem o coraçãozinho, né? Então, por favor, o Instagram, quanto mais coraçãozinho subir, para mais pessoas ele vai entregando, né? Os algoritmos. E tem também, tipo, um aviãozinho bem embaixo. Então, se você quer convidar alguém, quer convidar um amigo para assistir, né? Aperta ali no aviãozinho que vai ser direcionado para encaminhar para os seus contatos. E aqui no Face, o que a gente pede é o compartilhar, né? O compartilhar, curtir, comentar, que também faz com que a ferramenta acabe entregando para mais pessoas. Muito bem. Então, como está esse nosso momento presente? Eu sei os meus números, eu conheço os meus números. Quais são as minhas dívidas? Se eu tenho dívidas, né? Eu tenho uma relação dessas dívidas? Eu sei quais são? Quem são meus credores? Então, eu preciso, sim, olhar para as minhas dívidas e saber quais são. Inclusive, nós sempre recomendamos que você faça uma relação por credor. E, inclusive, faça anotação também da taxa de juros que você deve para, né, cada credor, que você tem em cada contrato, né, de empréstimo ou financiamento que você tenha. Olá, boa noite, Natalina, seja bem-vinda. Então, vamos lá.
momento presente. Então, se eu tenho dívida, quais são essas dívidas? Faz uma relação delas e vamos pensar num plano de ação para sair dessas dívidas. Então, por que eu estou falando de dívidas? Porque nesses 40 dias de pandemia que a gente está vivendo, toda essa questão, né, que a gente está vivendo, eu tenho recebido muitos clientes e muitas pessoas aflitas com as dívidas, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas precisam se readequar, precisam enxergar o seu momento presente, olhando para quanto que entra, quanto que sai, e o que está acontecendo também, né? As empresas estão reduzindo jornada, estão reduzindo o salário, então é uma nova realidade que eu preciso me adaptar. Então, essa questão das dívidas, ela tá batendo muito forte e as pessoas estão me perguntando muito como fazer, o que fazer. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber, eu preciso conhecer o meu cenário. Então, vamos fazer um levantamento das nossas pendências, das nossas dívidas, para a gente identificar quais são, para daí sim a gente tomar uma ação, tá? Primeiro lugar, muito cuidado com a ansiedade de querer quitar e se livrar das dívidas. Mas como assim, Márcia? A gente precisa negociar. Então, o que aconteceu hoje teve reunião, né, do Copom, e a nossa taxa Selic caiu mais um pouco. Então, a expectativa até era reduzir de 3,75 ao ano para 3,25, mas foi reduzida a 3% ao ano. O que isso significa? Que a gente vai conseguir dinheiro mais barato, pegar empréstimo, pegar financiamento de uma forma mais barata. Então, por que ter uma relação de dívidas é tão importante? Porque pode ser a hora de renegociar alguma dívida, porque hoje existe a portabilidade de crédito. Eu posso levar a minha dívida de um banco para o outro, ou então eu posso olhar para a minha relação de dívidas e identificar que eu tenho uma dívida no cartão de crédito, que eu tenho uma dívida lá do meu financiamento de um carro, empréstimo de um carro, aliás, e eu posso pegar um dinheiro mais barato e quitar esse empréstimo. Então, é trocar, né, uma dívida ruim por uma dívida de juros menor. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa relação, ter isso de forma bem clara para a gente conseguir tomar ação, ok? Então, algumas pessoas até me dizem, nossa, Marta, mas eu nem sabia que eu poderia fazer a portabilidade de dívida. A gente pode sim. Então, é uma possibilidade que já existe há alguns anos, mas não é todas as pessoas que sabem disso. Inclusive, por experiência, por acompanhar alguns clientes, inclusive de imobiliário a gente consegue fazer isso, tá? Então, eu tenho uma situação onde uma família, né, pegou o saldo devedor do banco A, foi para o banco B e disse, olha, eu tenho esse financiamento imobiliário, como é que fica a prestação, como é que fica a taxa. E isso que a taxa Selic, se eu não me engano, estava em média, estava mais ou menos 5%, ainda mais agora que baixou mais um pouco, né? Mas eles conseguiram quase 40 mil reais de redução, se a gente olhar o tempo todo, tá? Então, Márcia, isso requer tempo, isso requer paciência, isso requer, ainda mais agora, né? Mas os bancos, as instituições financeiras estão atendendo através de canais digitais. A gente pode sim avaliar, né? A gente pode sim tirar esse tempo para a gente ir atrás de uma outra possibilidade que a gente tenha. Inclusive, né, esse cliente, né, esse casal que eu estava comentando, economizou mais de 40 mil reais. Então, vale a pena você olhar para isso. E outra dica também que eu sempre costumo, muito bem, Sônia, vamos lá. E para fazer a portabilidade tem que ter conta corrente para onde se pretende levar a dívida? Boa pergunta, Sônia. Não necessariamente. Às vezes, a gente, né, já tem um longo relacionamento com o banco A, mas eu não tenho relacionamento no banco B. E eu posso sim ir lá e tentar, né, negociar essa portabilidade de dívida com um banco que eu não tenho relacionamento. E o que eu posso fazer também é fazer a portabilidade da minha conta corrente daqui para cá,
para esse outro banco. Então, tem várias possibilidades que a gente pode fazer e que, financeiramente falando, eu vou economizar. Então, a gente tinha até, na época do cheque, era muito comum, né? Ah, tem que ter o cheque há tantos anos, porque senão, né, lá o pessoal não aceita e tudo mais. Então, hoje em dia, isso já é bem diferente. Mas vale a pena você olhar para isso. Eu peguei uma fatura de cartão de crédito hoje de tarde na mão, quase 15% ao mês, né? Se eu não conseguir quitar aquela minha fatura do cartão. Então, eu estou falando de uma taxa de juros Selic 3 por ano e o cartão é 15% ao ano. Então, muito cuidado, não entre em rotativo de cartão. Às vezes, vale a pena você pegar um dinheiro mais barato para quitar essa dívida do cartão de crédito. Por isso que é tão importante você ter a relação da sua dívida, tá? Então, outra questão, né, a portabilidade, a questão de olhar para as dívidas, é você negociar com o credor, é você dizer, ó, eu tô aqui, eu sei que eu tô devendo, mas a gente precisa conversar, a gente precisa negociar. Eu vou dar um exemplo aqui também de uma outra situação, que a pessoa estava com o nome negativado, já ia fazer 2 anos, e a pessoa disse assim, Márcia, eu devo mais ou menos R$1.000, eu estou negativada por R$1.000. E eu disse, bom, contabilmente falando, porque daí a contabilidade me ajuda nisso também, se já está no SPC e faz tanto tempo, o teu credor, contabilmente falando, já reconheceu esse valor como perda, ok? Então, o que eu quero dizer com isso é que qualquer valor que o credor receber a essa altura é lucro. Ok? Então, quando faz bastante tempo que você está negativado, vale a pena entrar em contato com o credor também. E olha, estou devendo 1.000. Eu tenho 200 para pagar. Aceita? Tá ok? Aí consegue retirar meu nome do SPC? Consegue retirar meu nome, né? Meu CPF que está negativado? Muitas vezes a gente consegue boas negociações quando a gente está com o nome já no SPC, justamente por isso que eu comentei, né, porque o credor, ele acaba reconhecendo essa perda, né, contabilmente falando. Mas, Márcia, eu não consigo pedir o desconto, Márcia, eu não consigo negociar. A gente precisa, porque pensem comigo, para receber, né, na renda fixa 3% ao ano, tá tudo certo? A partir de agora, né, a partir de hoje, e para pagar cartão de crédito, para pagar algum outro empréstimo, 5, 6% ao mês, às vezes até mais. Então, é um direito meu, sim, de pedir desconto nos juros. Juros significa menos dinheiro no nosso bolso. Então, faça a relação das dívidas, elenque a taxa de juros, priorize aquelas que têm taxas, né, de juros mais altas, analise a possibilidade de fazer a portabilidade de crédito, de levar de uma instituição financeira para a outra. A gente consegue economizar bastante dinheiro, sim. Algumas pessoas me dizem assim, mas Márcia, eu vou ficar numa lista negra por estar negociando, por estar fazendo portabilidade. Não, isso é legal, isso é permitido, né? Então, o seu nome não fica em nenhuma lista, pode ficar bem tranquilo, né? É realmente uma possibilidade que existe, tá? Então, olhem para isso. E outra coisa que eu falei na live de ontem também, eu vou repetir aqui hoje. A gente precisa anotar, inclusive com as datas do início, do término de cada empréstimo, de cada financiamento que a gente tem. Porque se a gente guarda isso só no mental, quando a gente vai anotar, a gente leva aquele susto, não é mesmo? Então, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, a gente tem que realmente, lembrem-se, pensar, sentir e agir. Eu decido fazer diferente. Então, muito importante, pensar, sentir, agir, decidir que eu vou fazer diferente. Então, saia um pouco do mental e anote. Mas, Márcia, eu não consigo. Sim, é difícil, a gente sabe disso, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível. A gente precisa criar essa coragem para olhar
para as nossas finanças. A gente precisa cuidar da nossa saúde financeira, que foi o tema que eu falei ontem, né? Então, a gente sabe que, às vezes, até o corpo fala, a gente tem sensações e tudo mais, mas muita calma nessa hora. Eu tenho que buscar essa força de dentro de mim para assumir o controle da vida financeira e para realmente a gente poder fazer diferente daqui para frente. Então, depois de tudo isso feito, de olhado para as dívidas, ver o que eu posso fazer, chegou a hora também, né, de comentar que a gente tem um vilão nessa dívida aí. Qual é o vilão hoje? O cartão de crédito. O cartão de crédito, ele foi criado para facilitar, ele é um meio de pagamento. Então, eu tenho que ter a consciência que se eu estou comprando algo e passando o cartão, significa que eu estou criando uma dívida. Então, eu não pago hoje, eu vou pagar depois, no outro mês, né, ou conforme as parcelas que eu parcelei aquela compra. Então, cartão de crédito, ele é só um meio de pagamento. Muito cuidado. Eu tenho me deparado também com situações onde a pessoa engloba o limite do cartão de crédito como se fosse seu salário. Então, recebe 2.000 de salário líquido, tem mais 2.000 de limite lá no cartão, trabalha mensalmente ali, né, com as suas finanças como se recebesse 4. Não. Muito cuidado também com o limite do cartão de crédito. Inclusive agora, né, nessa época que a gente está vivendo, muitas pessoas estão, inclusive, usando o cartão de crédito como uma alternativa, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra o cartão, inclusive eu uso ele a meu favor, eu posso usar o cartão de crédito, sim, a meu favor, ok? Mas eu tenho que saber o que eu estou comprando, o que eu estou pagando. Então, cuidado com os limites do cartão de crédito. E muito cuidado também se você tem mais de um cartão de crédito. Às vezes a gente se depara com situações de 4, 5, 6, 7, 8 cartões. Então pega um cartão para pagar outro e quando vê a gente entrou numa bola de neve e a gente precisa pensar em alternativas para sair dessa situação, né? Então, muita atenção com o limite e saiba que ele não faz parte do seu salário, né? Ele é um crédito, ele é uma dívida que você está contraindo para pagar nos próximos meses. Então, outra questão também que algumas pessoas estão me questionando é sobre antecipar as parcelas do financiamento. Márcia, eu tenho um dinheiro aqui e eu não quero mais ter dívida e eu quero antecipar. Muito bem. Não é que eu sou contra, mas a gente tem que olhar todo um cenário. Então, às vezes, né, eu sempre me coloco à disposição, seja pelo WhatsApp, pelo direct, então podem me questionar, podem mandar as dúvidas, mas às vezes eu não consigo dizer A ou B. Eu não consigo dizer, ó, vai por aqui, vai por ali, porque eu tenho que olhar todo um cenário. Então, nem sempre antecipar as parcelas do seu crédito imobiliário é uma boa alternativa. Por quê? Se eu não tenho uma reserva financeira e eu vou usar todo o meu recurso que eu tenho para liquidar uma dívida, eu vou ficar sem recurso, ok? E se eu perder o emprego amanhã? Aí como é que eu faço? Mas, Márcia, eu vou pagar mais juros. Calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, sim, matematicamente falando, pode ser uma economia. Mas, falando em termos de finanças, talvez pode ser que não seja uma boa alternativa. Então, por isso que a gente tem que sempre cuidar e analisar caso a caso, ok? Hoje de manhã, uma pessoa também me perguntou assim, Márcia, como é que eu faço essa virada de chave num momento tão difícil? Pensar, sentir, agir. Eu decidi que eu preciso fazer, mas eu preciso levar em consideração também aqui que isso é uma necessidade. Então, eu tenho a necessidade de fazer diferente. Aí, para complementar, essa pessoa me disse assim, Márcia, eu não tenho coragem de chegar para minha família e dizer que a gente precisa se readaptar. Aí, né, a pessoa aqui respirou fundo, porque se eu não posso contar com a minha família, o que é o meu apoio, né, então, como é que eu vou fazer?
Então, sim, a gente precisa dessa coragem, a gente precisa conversar e a gente precisa de um apoio. A gente precisa de um apoio para passar por essa situação que a gente está passando, que a gente sabe que não é fácil, né? Então, como eu disse, é um momento delicado, mas para fazer essa virada é uma questão de necessidade. Então, por ser uma necessidade, eu também acredito que é uma nova oportunidade que a gente está tendo para fazer diferente. Porque ninguém nasceu devedor, ok? Então, se ninguém nasceu devedor, é hora de fazer diferente daqui para frente. E como eu comentei antes, essa questão financeira toda, ela tem um trabalho interno que precisa ser feito e tem o trabalho externo também que precisa ser feito. Então, vamos lá, respira fundo, né? E busque o apoio que você precisa, que vocês precisam. E muitas vezes a própria família é o apoio. E a gente tem um tabu, estamos no século XXI, no meio dessa situação toda, e a gente ainda tem receio de falar sobre dinheiro. Então, vocês acham que foi fácil quando eu comecei aqui os meus trabalhos, minhas terapias financeiras, meus treinamentos? Não foi. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Quanto mais eu falo de dinheiro, mais eu aprendo. Então, 2 anos que eu falo, que eu ensino, que eu educo, e eu aprendo a cada dia também. Então, se educar financeiramente é isso, é você diariamente olhar e pensar o que pode fazer diferente, hábitos e comportamentos que você pode fazer diferente. Então, uma das coisas é conversar, é pedir ajuda, é buscar conhecimento. Hoje, com a internet, a gente tem várias formas de buscar essa ajuda. Então, busque apoio, busque conhecimento. Muitas vezes a gente não age, a gente não economiza por não ter conhecimento do que existe no mercado, né? Então, realmente se permitam buscar conhecimento e se permitam buscar informação. E outra coisa também, né, que a gente precisa avaliar é sobre o que é essencial na nossa vida. Então, quando a gente faz uma relação dessas de dívidas, a gente para e exatamente, Natalina, olhar para o dinheiro como uma forma adulta, né? Então, muitas vezes a gente olha para o dinheiro de forma, né? A gente se encolhe, a criança olha para o dinheiro, mas é exatamente isso. E eu digo, inclusive, Natalina, a gente tem que respeitar o nosso dinheiro, a gente tem que valorizar o nosso dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo. Né? Então, muito bem colocado. A Natalina também trabalha com constelação e é realmente isso, olhar para o dinheiro de forma adulta, né? Então, é respeitar ele, é valorizar o dinheiro. A gente trabalha tanto para conseguir o nosso dinheiro, então, exatamente isso, olhar para o dinheiro de uma forma adulta, ok? Então, obrigada, Natalina, pela contribuição, e é exatamente isso, é valorizar, é respeitar, e lembrar que o dinheiro, ele não aceita desaforo. Então, é o momento de olhar para o que é essencial, avaliar o que são essas dívidas que eu estou pagando, e longe de mim, eu não estou aqui dizendo que ter dívidas é ruim, nem sempre ter dívidas é ruim, porque eu comprei a minha casa, era uma coisa que eu queria, era um objetivo que eu alcancei, então não é uma dívida ruim. Eu não estou falando em termos de juros, quantas vezes eu vou pagar essa casa, não é isso. Mas eu preciso saber o que eu estou pagando. É uma dívida de valor? É uma casa que eu comprei? É um carro? É tudo uma viagem? Ou é uma dívida sem valor, onde eu estou pagando coisas que eu nem sei o que eu estou pagando? Então, olhe, né? Aproveite essa nova oportunidade de olhar para o seu dinheiro, de olhar para as suas finanças e realmente identificar o que é essencial na sua vida. E lembre-se de fazer a pergunta quando for comprar alguma coisa. Eu realmente preciso disso? Isso é essencial para a minha vida? Isso está fazendo a diferença na minha vida? Vai fazer diferença na minha vida? Então, respeitar e valorizar o dinheiro, e eu vou usar a frase da Natalina de novo. Olhe para o dinheiro de uma forma adulta, adulto, né, que a gente é, que nós somos. Então, depois de falar dessa questão, né, de dívidas e tudo mais, olhar para o que é essencial, olhar para o dinheiro de forma adulta, valorizar e respeitar, vamos então falar do que nos motiva,
o que eu estou fazendo aqui na minha caminhada, o que eu vim fazer aqui. Quando eu falo de sonhos, objetivos, eu não quero aqui, né, falar apenas de sonhos materiais e objetivos materiais. Pode ser sim, mas eu preciso também falar dos não materiais. Então, que pessoa você quer ser? Que profissional você quer ser? Como é que você quer ser lembrado? Que legado você quer deixar? Então, sonhos é muito mais amplo do que apenas bens materiais. Então, vou falar por mim. Eu, Márcia, tenho sede por conhecimento. Quando eu vejo, né, um curso, uma formação, alguma coisa que eu sinto que vai fazer diferença na minha vida e que eu vou poder aplicar junto aos meus clientes, utilizar isso no meu trabalho, com certeza a Márcia vai estar lá, vai estar investindo. A gente tem que sim reservar uma parte das nossas finanças para fazer treinamentos, é investir em conhecimento. É o que a gente recomenda também nos nossos treinamentos e tudo mais, porque a gente não foi educado financeiramente, por exemplo. Né? Então a gente sempre recomenda investir em treinamentos, a gente recomenda investir, né, na sua formação. Então, de novo, exemplo por mim, eu comecei a estudar desde pequenininha, eu só parei por 6 meses quando meu filho nasceu. Então, ano que vem, se tudo correr conforme eu planejei, conforme eu sonhei, eu me formo também no direito, na minha formação de direito. Mas, Márcia, o direito daqui a uns 5, 6 anos não vai mais ser usado. Né, hoje com novas tecnologias, novas ferramentas, o direito vai ser remodelado, tu vai querer advogar? Não, hoje a minha resposta é não, mas o direito eu consigo usar para o meu dia a dia, consigo trazer uma melhor, né, um melhor resultado para o meu cliente, porque o direito, inclusive eu defendo que todos nós deveríamos ter algumas matérias de direito, né, na nossa, inclusive lá no ensino fundamental, porque tem muita coisa que a gente não faz porque a gente não sabe. Então, eu, Márcia, invisto realmente bastante em conhecimento, em treinamento, porque eu sei que vai fazer diferença na minha vida. Então, isso são sonhos não materiais, mas isso, né, é o que está dentro de mim, é o que eu consigo transmitir e compartilhar aqui com vocês, com as pessoas que fazem parte da minha trajetória. Então, muito importante vocês olharem para esses sonhos e esses objetivos materiais. Sim, porque está tudo certo, a gente trabalha para isso, e também para os não materiais. Então, é hora de refletir sobre isso também. E uma pessoa ainda me disse semana passada, né, que difícil é olhar para os sonhos, Márcia, que difícil é colocar isso no papel. Sim, a gente recomenda fazer anotação também. Não se esqueça, conhecimento é poder, exatamente isso, Sônia. Então, não deixe de anotar quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, que isso faz muita diferença também. Então, olhe para você, olhe para sua família, tenham objetivos em conjunto. Mas, Márcia, eu tenho dívidas, eu não consigo nem pensar em sonhar. Muito bem, encontramos o primeiro sonho, sair das dívidas. Por que não? Pode ser um objetivo. Então, sonhos, objetivos nos movem, é o combustível que a gente precisa para fazer diferente. Eu acordo todo dia porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que legado eu quero deixar, e eu sei a caminhada que eu tenho pela frente. E tá tudo certo? É isso que me motiva. Estar aqui compartilhando com vocês meu conhecimento é o que me motiva. E eu preciso me preparar para estar aqui. Então, eu levanto todos os dias e tenho em mente a Dani, obrigada por nós passar todo esse conhecimento. Imagina, Dani, realmente é uma alegria poder estar aqui, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, a gente trazer um pouquinho de conforto e às vezes até uma alternativa, né? Porque essa questão financeira, gente, eu sei, não é fácil olhar para tudo isso. Então, a gente precisa se permitir olhar para isso. A gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente tem culpa, tá tudo bem, dê um lugar para esse medo, para essa vergonha, para essa culpa, mas também dentro da gente tem uma força muito maior que vai fazer com que a gente saia desse lugar que a gente tá, que a gente, né, consiga dar o primeiro passo. E a partir daí, vocês vão ver que muita coisa começa a ser diferente, porque o dinheiro,
ele movimenta, né, toda uma questão de relacionamento também, porque a gente sabe que pessoas com problemas financeiros, com dívidas, elas, né, acabam entrando em depressão, inclusive nessa situação que a gente está vivendo, de ter que se readequar a um novo padrão de vida, não está sendo fácil, mas é possível. Todos nós podemos fazer diferente. Então, lembrem-se de, além de olhar para as dívidas, que já é um assunto pesado, vamos também olhar para os nossos sonhos, nossas metas e nossos objetivos de vida. Seus, da família, materiais e não materiais. Sonhos nos movem. Sonhos é o combustível, né? É o combustível que a gente precisa para acordar e se motivar. É a motivação que a gente precisa para fazer diferente. Então, era isso que eu tinha aqui para compartilhar nessa noite com vocês. Lembrando que amanhã a gente vai estar aqui de novo, e amanhã o tema é assuma o controle da sua vida financeira através de um orçamento financeiro eficaz, e também, né, assim vai ser possível você alcançar a sua sustentabilidade financeira, ser sustentável financeiramente, você conseguir viver com aquilo que você recebe. E lembrem-se que ter saúde financeira, ser sustentável financeiramente, é ter mais qualidade de vida, é você se permitir viver e ser o seu máximo. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou aqui, né, tanto pelo Face como pelo Insta, eu vou pegar a relação de vocês, né, as pessoas que participaram, e eu tô, conforme eu vou avançando aqui no conteúdo, eu tô montando o e-book, então a gente vai estar mandando aí pelo Insta e pelo Face para vocês que estão me acompanhando, porque a gente sabe que mesmo escutando, a gente vai lembrar, mas às vezes a gente precisa, né, de algum material aí para também consultar em caso, né, de necessidade. Então, muito obrigada realmente, né, um forte abraço em todos vocês, e amanhã tem mais, e semana que vem tem de pessoa jurídica, então, atendendo a pedidos. Então, caso, né, alguém que esteja aqui, né, queira fazer alguma colocação, alguma pergunta, Sandra, né, muito obrigada sempre, eu que agradeço vocês, né, por me acompanharem aqui nessa jornada, e amanhã a gente se encontra às 21 horas novamente. Obrigada, Natalina, e um forte abraço, sintam-se acolhidos por mim. Até mais.